E aí, galera, estamos aqui para nossa segunda aula sobre o Estado Democrático de Direito. Nas aulas anteriores, a gente viu o Brasil como República Federativa e agora a gente vai ver um pouco mais sobre as questões de eleição, de presidente, crimes de responsabilidade, crimes comuns. Essa é uma aula bem legal, eu espero que vocês gostem aí dessa continuidade e vamos com o vídeo. O artigo 76 da Constituição dispõe que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado dos Ministros de Estado. O Presidente da República possui funções típicas e atípicas, sendo funções típicas aquelas ligadas a atos de chefia de Estado, de governos, atos administrativos, e funções atípicas aquelas ligadas a legislar, por exemplo, medidas provisórias ou julgar o contencioso administrativo. Ademais, o artigo 84 dispõe atribuições que competem privativamente ao Presidente da República. Por exemplo, decretar estado de sítio, estado de defesa. No entanto, existem muitas dúvidas em torno desse artigo. Por exemplo, se ele é exemplificativo ou taxativo. O artigo 84 da Constituição ele é exemplificativo, porque o Presidente da República ele exerce outras atribuições para além dessas que estão previstas no artigo 84, mas sim em toda a Constituição Federal, aquelas que a Constituição Federal, neste caso, prevê. Ademais, elas poderiam ser delegadas. No caso, previsto pelo parágrafo único do artigo 84, o Presidente da República somente pode delegar aqueles incisos do artigo 84, são eles, o artigo 6, 12 e 25. Ademais, é válido a gente destacar quais são os requisitos para se o Presidente da República ou o Vice-Presidente se eleger para os respectivos cargos. Todos esses requisitos são cumulativos. Não pode o Presidente da República ou preencher um ou dois, ou vice um ou dois. Não, tem que preencher todos os requisitos. Ademais, questões ligadas à posse, processo eleitoral, mandato, todas essas estão previstas no artigo 77 da Constituição Federal, que dispõe que o mandato é de 4 anos, podendo ser reeleito por um período de ano subsequente. Ademais, temos também que o presidente ainda assume a posse no dia 5 de janeiro, que a eleição ela é no primeiro domingo de outubro, se for o primeiro turno, e o segundo turno ele é no último domingo de outubro. É importante também a gente destacar a ideia de que impedimento e vacância de cargo são coisas diferentes. Impedimento decorre da ideia de substituição. Nesse caso, impedimento é quando o Presidente da República ele vai tirar férias ou ele está de atestado médico. Nesse caso, é quando o vice-presidente ele assume o cargo. No entanto, temos outra questão também que é a vaga. Ou seja, o Presidente da República, o cargo é cassado ou ele vem a óbito. Nesse caso, quem assume nos casos de impedimento e vaga é o vice-presidente. Ademais, no artigo 80, dispõe situações em que tanto o Presidente da República quanto o vice-presidente, vem a óbito. Nesse caso, dispõe que sucessivamente quem irá exercer será ou o presidente da Câmara dos Deputados, depois vem o presidente do Senado Federal e depois vem o presidente do STF, sendo esse mandato uma espécie de mandato tampão. No âmbito estadual, o poder executivo é exercido pelo governo do estado, que é auxiliado pelo secretário de Estado. A eleição de governador acontece no primeiro domingo de outubro. Caso tenha segundo turno, é no último domingo de outubro. Diferente da posse do presidente, a posse do governador acontece no dia 6 de janeiro do ano subsequente, conforme está previsto no artigo 77 da nossa Constituição. Em caso de impedimento ou de vacância, no cargo de governador, segue o princípio da simetria. Quem vai assumir o cargo é o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do TJ local.
Em âmbito municipal, o artigo 29, de 1 ao 3, prevê algumas regras para o Poder Executivo Municipal. A eleição de presidente, de prefeito e vice-prefeito acontece no primeiro domingo de outubro. Caso tenha segundo turno, que está previsto lá no artigo 77 para a população maior de 200 mil habitantes, no último domingo de outubro. A posse do prefeito e vice-prefeito acontece no primeiro dia de janeiro do ano subsequente. A perda do mandato do prefeito acontece quando ele assume um cargo ou função administrativa pública, ou quando, ressalvem, quando ele tem posse em algum concurso público. Em caso de impedimento ou vacância do prefeito e vice-prefeito, quem assume o cargo é o presidente da Câmara Municipal. Os crimes comuns são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa e são dispostos, por exemplo, no Código Penal. Porém, quando esse crime é praticado pelo Presidente da República no exercício das suas funções, a Constituição Federal estabelece um procedimento específico para o julgamento desse processo. As regras de processamento são dispostas na Lei 8.038 de 1990 e também do artigo 230 ao 246 do Regimento Interno do STF. Há necessidade de um juízo de admissibilidade, ou seja, inicialmente a Câmara dos Deputados tem que autorizar o recebimento da denúncia pelo STF por meio de 2/3 de votos dos seus membros. O juízo de admissibilidade realizado pela Câmara dos Deputados, ele antecede a análise realizada pelo STF. Assim, conforme dispõe o artigo 4º da Lei 8.038, somente após autorizado pela Câmara dos Deputados que o STF vai poder notificar o acusado para que dessa forma ele possa apresentar sua resposta à acusação. Após a admissão da acusação contra o Presidente da República, é que ele vai ser julgado pelo STF por crime comum. Quando se trata de ação penal pública, deve ser apresentada a denúncia pelo Procurador-Geral da República, e quando se trata de ação penal privada, deve ser ofertada queixa-crime pelo ofendido ou por quem tem a competência por lei. Após o recebimento da denúncia ou da queixa-crime contra o Presidente da República, ele vai poder ficar afastado do seu cargo, das suas funções, por 180 dias, por até 180 dias. Em se tratando de responsabilidade penal relativa, de acordo com o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Presidente da República, durante a vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Ou seja, ele só poderá ser responsabilizado por algum ato que tiver relação com as ações, com as funções presidenciais. Chama-se dessa forma de responsabilidade penal relativa, porque a imunidade ela só abrange os ilícitos penais praticados antes do mandato ou durante o mandato, mas que não tenham relação com as funções presidenciais. Se praticado durante o mandato e tenha relação com a função presidencial, aí sim o Presidente da República vai ser responsabilizado, vai sofrer as devidas sanções penais, conforme o próprio tipo penal de... Crime de responsabilidade é uma infração política administrativa cometida por agente político durante seu exercício do seu mandato. Quem são esses agentes? Em âmbito federal, seria o presidente, o vice-presidente, o procurador-geral da República, o ministro do STF do Estado. No âmbito estadual, seria o governador, o secretário de Estado. Em âmbito municipal, seria o vereador e o prefeito. A sanção, ou seja, a punição que o político que cometeu o crime recebe é política, como, por exemplo, a perda de cargo, conhecido como impeachment, a perda dos direitos políticos ou a impossibilidade de exercer seu cargo público. Que é feito é um procedimento bifásico. A acusação pode ser formalizada por qualquer cidadão. O presidente da Câmara dos Deputados ele recebe essa acusação e ele pode definir quando irá apreciar o pedido, ele pode indeferir ou deferir a liminar monocraticamente, ou seja, sozinho, e havendo recurso contra essa decisão do presidente da Câmara dos Deputados, poderá pautar o recurso quando bem entender. Admitida a acusação, será constituída uma comissão especial. A votação para a formação dessa comissão especial, ela tem que ser aberta,
O recebimento da denúncia, o denunciado tem que ser notificado e ele tem que se manifestar por 10 sessões. Elaborado e votado o parecer da comissão especial, a denúncia será apreciada pelo plenário da Câmara. A Câmara dos Deputados poderá ou não autorizar a instauração do processo de impeachment contra o presidente da República. Caso eles não autorizem, não passa para o Senado. Para seguir para o Senado é necessário 342 dos 532 deputados votarem a favor. Esse procedimento de autorização chama-se juízo político. Dando continuidade à fala da nossa colega Monique, depois que a Câmara dos Deputados autorizar a denúncia, essa denúncia passa para a segunda fase, que é na fase da Casa do Senado Federal. Diante da ausência de regras específicas para esse rito dentro do Senado Federal, o STF encontrou uma solução que é aplicar as mesmas regras que foram adotadas no caso do ex-presidente Collor, ou seja, a Lei 79 do ano de 1950. Essas regras, elas são divididas em 3 etapas, ou seja, o procedimento do Senado Federal é trifásico, 3 fases. A primeira fase, que é a fase de acusação, o Senado pega essa denúncia e constitui uma nova comissão especial. Essa comissão irá elaborar um parecer. Inicialmente, esse parecer irá entrar em discussão e depois, dando continuidade, irá passar por uma votação de um turno, por maioria simples, e a votação será em aberto. Se a maioria dos senadores acolherem essa denúncia, e dará prosseguimento para a próxima etapa. Consequentemente, o presidente ou o vice-presidente irá ser afastado do seu cargo por 180 dias e, no final disso, não tendo um julgamento, ele volta para o seu cargo. Se a acusação não for acolhida nessa primeira etapa, a lei fala que irá extinguir o processo e, consequentemente, o arquivamento dos autos. A segunda etapa, que é o juízo de pronúncia, é a famosa instrução probatória. Aqui a comissão especial irá recolher as provas, irá recolher o máximo de provas que conseguirem e irá colocar de novo em votação. Aqui, mais uma vez, a votação de maioria simples, voto aberto, de um turno. Aqui irá decidir se vai dar prosseguimento à terceira fase ou não. Não dando prosseguimento, haverá a extinção do processo. Dando continuidade, irá passar para a última fase, que é a fase do julgamento. A fase do julgamento será realizada uma nova votação, onde exige para a condenação do acusado um quórum constitucional de 2/3 dos 81 senadores, ou seja, para ter uma condenação, uma eventual condenação, terá que ter uma aprovação, de sim ou não uma aprovação, de 54 senadores. Caso houver uma condenação, as penas que foram dispostas na votação, será feita numa resolução na Câmara do Senado Federal, igual à resolução 35 de 2016 da Dilma Rousseff. Uma pergunta, o crime de responsabilidade admite ou não admite o controle judicial? O judiciário pode ou não pode intervir no procedimento da acusação do crime de responsabilidade? A resposta é não. A natureza jurídica, a natureza política do crime de responsabilidade admite somente o poder legislativo, ou seja, a Câmara dos Deputados no juízo de admissibilidade e o Senado Federal no juízo de mérito. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido esse tema de uma forma mais simples. E é isso, se gostaram, padrão, curte, compartilha. E é isso, até a próxima aula.